Em meio às eleições presidenciais, tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, os dois países buscam retomar diálogo. A relação diplomática entre os dois países e também a relação econômica de ambos tem sido bastante conflituosa já há algumas décadas. Desde quando Hugo Chávez governa aquele país, nós temos um distanciamento crescente envolvendo os Estados Unidos e também a Venezuela. Ao mesmo tempo, nós assistimos também a Venezuela se aproximando de maneira bastante incisiva da China e também da Rússia, que são rivais dos Estados Unidos, conforme nós observamos no âmbito das relações internacionais. É sobre o contexto de aproximação entre a Venezuela e os Estados Unidos que nós iremos comentar no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Então nós temos eleições marcadas para o dia 28 de julho na Venezuela, conforme sabemos, e no dia 5 de novembro nos Estados Unidos também, conforme estamos observando. Aliás, Joe Biden ali debatido enquanto não é futuro presidente, mas se deve ou não deve ser o candidato à presidência dentro do Partido Democrata, enfim, evidenciando uma enorme crise de representatividade e também de liderança no Partido Democrata, porque não tem alguém tão popular no país quanto Joe Biden, popular no sentido de ser conhecido, certo? Talvez a Michelle Obama, porém, uma troca tão próxima da eleição certamente traria muitas dificuldades para a campanha presidencial dos Estados Unidos, conforme nós estamos observando. Agora, vizinho ao Brasil, a Venezuela, que inclusive foi suspensa do Mercosul, esse dado é importante, em 2016. A Venezuela permanece como membro do Mercosul, mas como membro suspenso, em decorrência do que se compreende no Mercosul da cláusula democrática. No caso, o Mercosul é um bloco econômico que, para fazer parte desse bloco econômico, existe um processo de adesão, e nesse processo de adesão existe ali o que se chama de cláusula de Ushuaia, de 1998, quando os países do Mercosul vão estabelecer que um critério para que um país faça parte também do Mercosul é que este país tem que ser uma democracia e tem que ficar clara ali a sua representatividade enquanto representatividade a partir de um processo eleitoral limpo e assim por diante. Aliás, se você quer entender como funciona o Mercosul, a União Europeia, o tal do acordo entre o Mercosul e a União Europeia e por que ele não avança de maneira muito mais aprofundada, se você tem interesse em entender de maneira muito mais profunda os assuntos de geopolítica, dê uma olhada na comunidade Geopolítica para Entender o Mundo, o link está na descrição do vídeo. Nós temos a chamada Sala de Guerra, que são análises conjunturais semanais sobre o principal tema de geopolítica daquela semana. Além disso, temos também o Território Geopolítico, que são as informações que ocorrem todos os dias, através das nossas ferramentas de comunicação com os alunos. E também as aulas gravadas em módulos que tratam sobre a Guerra Fria, a globalização, os Estados Unidos, a União Europeia, os blocos econômicos como um todo e assim por diante. Dê uma olhada, venha fazer parte e aprender e ficar muito mais inteligente. Pode apostar. Então nós temos a Venezuela e os Estados Unidos voltando, dois países que estão em processo eleitoral. Aliás, eu mencionava com vocês aqui a respeito da cláusula de Ushuaia. O Brasil condena o suposto golpe na Venezuela justamente à luz do protocolo, de Ushuaia, justamente dizendo que a Bolívia, que agora é um membro pleno do Mercosul, está ajustando o seu processo de adesão depois de ter sido aceito por todos. É um país, portanto, que pode ser rechaçado do Mercosul, conforme justamente essa cláusula de Ushuaia, enfim, que é um acordo tal, de 1998, conforme nós mencionamos. Aliás, um quiprocó desgraçado envolvendo a questão do golpe não na Venezuela, na Bolívia, uma vez que o próprio ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, afirmou que sim, o general Zúñiga, bem como o Arce, o atual presidente, coordenaram um golpe de Estado, que é justamente o que afirmou o general quando foi preso, Não sei se vocês acompanharam, de que ele havia tramado um golpe para justamente que o Luiz Arce, atual presidente da Bolívia, tivesse mais popularidade, enfim,
certo? Então, o ex-presidente que rachou politicamente com o Luiz Arce vem a público e diz que realmente houve uma tentativa de golpe, né? No caso, um golpe coordenado, melhor dizendo. E aí, dá para acreditar em qual das versões da história? Uma vez que o atual presidente da Bolívia diz que não, que realmente sofreu uma tentativa de golpe pelo, né, general Zúñiga, enfim, que está preso. Ocorre que talvez o Evo Morales tire proveito disso, o atual presidente também, e o general serviu de, enfim, de, sei lá, bucha de canhão numa crise política envolvendo os dois, não é? Presidentes bolivianos, enfim. Então, voltando à Venezuela, a Venezuela é um país que tem problemas em relação à claridade, a clareza, a transparência, não é, em relação ao seu processo eleitoral, e em decorrência disso sofre algumas sanções econômicas dos Estados Unidos, em especial no setor petrolífero. Aliás, a crise econômica na Venezuela é tão significativa de onde, inclusive, saíram alguns milhões de habitantes. Parte considerável para a Colômbia, outra parte importante para o Peru e também para o próprio Brasil. E um dado muito importante é que nesse ano, em 2024, a estimativa é que nós temos de 500 a 600 mil venezuelanos nos Estados Unidos, um grupo migratório bastante considerável, ou seja, não somente mexicanos procuram os Estados Unidos, mas todos os países da América do Sul e da América Central como um todo buscam, não é, entrar nos Estados Unidos a fim de trabalhar e melhorar a sua condição de vida e assim por diante, não é? E houve uma crise envolvendo não somente a chegada de venezuelanos nos Estados Unidos, como a deportação de muitos, no caso, venezuelanos para a Venezuela. Só que os dois países não têm relações diplomáticas diretas, abertas e amplas por conta das sanções econômicas norte-americanas contra a Venezuela. O que acontece é, a Venezuela se recusa a aceitar pessoas deportadas. Muito triste toda a situação envolvendo os imigrantes jogados daqui para lá pelos governos no atual cenário, não é, do mundo e da globalização, enfim. Fato é, nós temos uma crise envolvendo os dois países que inclusive afeta as populações que vão para os Estados Unidos, vão ser deportadas e o governo venezuelano não quer aceitá-las novamente. O México vai tentar intermediar um acordo entre os Estados Unidos e a Venezuela para que haja a aceitação da deportação de imigrantes ilegais venezuelanos nos Estados Unidos e assim por diante, né? Além disso, nós temos os Estados Unidos e a Venezuela fazendo um acordo no Catar, enfim, para tentar manter, não é, a diplomacia e aproximar-se nas suas relações. E é aqui justamente que o governo atual da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que vai se apoiar, justamente para que haja um canal aberto de diálogo entre os dois países. Não é? Resta saber se isso realmente vai prosperar. Fato importante é que a Venezuela, repita-se, se aproximou nos últimos anos da Rússia e da China. Inclusive, recentemente, o Nicolás Maduro se encontrou com Xi Jinping e declarou pleno apoio à ideia de que só existe uma China, não é? A ideia de que Taiwan não é soberano, Taiwan não é independente, ou seja, a Venezuela olhando para um lugar distante em relação, não é, aos olhares dos Estados Unidos, porque na concepção dos Estados Unidos, Taiwan não pertence à China, embora os Estados Unidos tenham plenas relações diplomáticas com a China, mesmo com todas as questões comerciais e brigas tecnológicas envolvendo Washington e Pequim, enfim. Então, nós temos a Venezuela, inclusive, sendo um país desafiador dos Estados Unidos na América do Sul, sobretudo, e um fato recente importante que nós assistimos foi justamente a disputa geográfica e territorial envolvendo a Guiana Essequiba. Nicolás Maduro faz uso da questão histórica para justificar que o território da Guiana Essequiba pertence à Venezuela, conforme nós vimos uma crise bastante considerável envolvendo a Venezuela e a Guiana, respaldando no Brasil, a Guiana inclusive pedindo para que o Brasil intermediasse, não é, uma paz e aproximasse o governo venezuelano para trazer uma pacificação diplomática. O Brasil não conseguiu, não é, nesse contexto ali, pacificar o interesse venezuelano sobre o território da Guiana, fez um plebiscito, nomeou líderes governantes para a região e assim por diante, não é? A Venezuela parou um pouco de avançar com seus interesses em relação à Guiana por causa dos exercícios militares envolvendo Guiana e Estados Unidos. Ali naquele contexto nós tivemos, por fim, a Venezuela recuando um pouco. Mas, se dependesse de uma intermediação do Brasil, a Guiana estaria sem território. Essa que é a realidade. E aqui tem um problema muito curioso da política brasileira externa. O governo atual foi eleito sob a bandeira de que o Brasil estava de volta no mundo.
Entretanto, não foi isso que aconteceu. Em todos os momentos em que o Brasil deveria se posicionar e tentar aproximar partes em conflito, ou o governante fingiu que não era com ele, ficou sentado, ok? Pouco fez importância de se posicionar de maneira realmente em não assumir um lado, mas de colocar os conflituosos ali para dialogar, certo? Foi isso que aconteceu. O Brasil se apequenou, infelizmente, nessa questão diplomática internacional nos últimos anos, conforme nós podemos observar. Você concorda com isso? Comente aqui no comentário a respeito da geopolítica do Brasil. Porque um fato é importante, o Brasil tem tomado uma postura pró, Rússia, segundo na interpretação de muitos, e eu concordo, e além disso, o Brasil tem feito críticas muito severas, muitas delas justas, ok? Em relação ao modo como ocorre a guerra no Oriente Médio. E, de certa maneira, o Brasil não conseguiu, portanto, se aproximar dos conflituosos e fazê-los dialogar. O Brasil simplesmente tem tomado posições que fazem com que ou Israel ou a Ucrânia acusem que o Brasil tem tomado um lado específico nas guerras, enfim. Bom, vamos acompanhar aí qual será o diálogo que teremos envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, no caso, os Estados Unidos e a Venezuela, e torcer para que haja eleições limpas no território venezuelano. No mais é isso, bons estudos e, conforme sempre digo, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.